Fala, tudo certo? Nesse vídeo a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, finanças pessoais. E um tema que, de certo modo, é negligenciado nas escolas, é negligenciado na faculdade e que é tão importante para nossas vidas. Afinal de contas, quem é que nunca tomou uma decisão errada com o próprio dinheiro? Na verdade, a gente toma muitas decisões erradas, não é verdade? Então, a ideia aqui é justamente te ajudar com isso, a ter um controle. Finanças pessoais estudam o seu orçamento, o orçamento pessoal, o orçamento familiar, o seu fluxo de caixa, suas despesas, suas receitas. E quando a gente pensa em termos de organização financeira, trata-se basicamente de registrar tudo aquilo que você faz, ter isso de forma organizada e segmentada, entender quais são os seus gastos, quais são as suas receitas e o que você pode fazer para conseguir que sobre um dinheiro no final do mês. Então, por mais trivial que isso possa ser, é muito importante dizer que se você gastar mais do que você ganha, você vai se endividar. E você vai ter que pegar esse dinheiro emprestado, seja com alguém da sua família, com um amigo ou com um banco, com uma instituição financeira. E nesse último caso, os juros aqui no Brasil são enormes e os encargos também. Então, tente não fazer isso em hipótese alguma, a não ser que seja o seu último recurso. E se você já tem alguma dívida com o banco, tente renegociar essas dívidas. É muito importante que você tente entrar em contato com essa instituição e trate de renegociar e pagar juros mais baixos. Todas as instituições financeiras estão dispostas a renegociar. Então é muito fácil você conseguir ligar para um banco e reavaliar a sua dívida, principalmente se você conseguir pagar uma boa parte à vista ou em poucas parcelas. Tá? Então, se você já tem dívida, o primeiro passo é tentar renegociar essas dívidas a juros mais baixos, em menos parcelas, e se você não tem, tente não contrair novas dívidas. E para isso, a melhor forma é se organizar. A boa notícia é que eu tenho um instrumento aqui para você fazer isso, que eu vou mostrar nos próximos slides. Mas antes disso, vamos pensar numa coisa aqui que também é trivial, mas é fundamental. Quando você tem uma empresa, ou quando avalia qualquer empresa, a primeira coisa que a gente vai ver é se a empresa dá lucro. E para uma empresa dar lucro, ela tem que ter uma quantidade de receitas maiores do que as suas quantidades de despesas. E sempre que a gente vai olhar para uma empresa, a gente não vai olhar só para a DRE, para as receitas, despesas. A gente vai olhar também para o patrimônio líquido. Então, para o orçamento pessoal e familiar, é muito importante também que você entenda o seu patrimônio líquido e você entenda o seu fluxo de caixa. O patrimônio líquido são todos os bens que você tem, os ativos que você tem. Casa, carro, moto, bicicleta, televisão, todos esses são os seus ativos. São bens que você pode vender em uma eventual necessidade. Por outro lado, o patrimônio líquido, para você chegar até esse valor do patrimônio líquido, você tem que descontar os seus passivos, né? Eu falei dos ativos, mas as pessoas também têm passivos, financiamentos, dívidas. Então, se você comprou o seu carro à prestação, se você paga o financiamento do seu imóvel, se você tem uma dívida com o banco ou com uma outra pessoa, tudo isso entra no seu passivo. Então, é importante identificar quais são os seus ativos e quais são os seus passivos, para saber se você tem uma situação, uma saúde financeira, se você tem uma situação financeira saudável, onde você tenha um patrimônio líquido positivo, onde você tenha recursos guardados, então é muito importante fazer essa verificação, levantar todos os seus bens, anotar quanto esses bens valeriam, caso você precise vendê-los, e identificar também todos os seus passivos, todas as suas dívidas, financiamentos e coisas que você tem que pagar, ok? Então, patrimônio líquido para uma pessoa também é muito importante. Não é uma coisa que vale apenas para empresas, tá? Você também tem que pensar em termos de patrimônio líquido quando se trata do seu dinheiro e do dinheiro da sua família, ok? E aí, agora falando sobre o fluxo de caixa, e aí a surpresinha que eu tenho para vocês é o seguinte: eu vou anexar aqui, junto com esse vídeo, uma planilha de fluxo de caixa para você conseguir monitorar tudo aquilo que você faz durante o mês, todas as suas atividades, todas as suas despesas e também as suas receitas, para você saber quanto é que sobra no final do mês, aonde você está gastando mais. Então, mais uma vez, quando a gente fala de finanças pessoais, orçamento pessoal, orçamento familiar, tudo é uma questão de controle. E para você ter esse controle, você precisa ter alguma ferramenta que te facilite, que mostre isso de forma automatizada para você. Mas não existe um caminho mágico, um atalho. Você vai precisar
anotar as suas despesas, os seus gastos e as suas receitas, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso na planilha, tá? A planilha que eu vou disponibilizar aqui, ela tem 3 abas. A primeira aba se chama fluxo de caixa, a segunda aba se chama análise e a terceira aba se chama tipos. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é inserir todos os tipos de gastos que você tem na aba tipos. E nessa aba é onde você vai conseguir segmentar os seus gastos. Então, alguns tipos de gastos, por exemplo, são aluguel, academia, cartão de crédito, passagem de ônibus, passagem de avião, cursos, comida no mercado, comida delivery, água, luz, gás, telefone. Então, são diversos tipos de gastos que você pode juntar em um bloco, juntar em um segmento, ou que você pode adicionar individualmente nessa aba. Então, é muito importante você listar esses tipos de gastos na coluna A e, a partir daí, você vai conseguir utilizar a outra aba, fluxo de caixa, para inserir esses tipos de gastos. Então, você só vai conseguir inserir na coluna B da aba fluxo de caixa tudo aquilo que você tiver anotado na aba tipos, na coluna A da aba tipos, tá? Então, primeiro passo, anotar os tipos de gasto para depois inserir esses tipos de gasto juntamente com os seus valores na aba fluxo de caixa. Então, nessa aba fluxo de caixa, o que você vai fazer? Você vai selecionar o tipo de gasto, você vai inserir o valor, né? Se for um gasto, ele vai entrar como um valor negativo, se for uma receita, vai entrar como um valor positivo, e você vai colocar a data desse gasto ou dessa receita, dessa fonte de renda, tá? E aí depois, a última coisa que você vai fazer é arrastar para baixo a fórmula da coluna D, que é o saldo final do seu fluxo de caixa, tá? E aí, por último, é aí que está a parte mais legal, você vai utilizar a aba Análise para avaliar os seus resultados e entender o que você precisa fazer para melhorar a sua saúde financeira. Então você vai conseguir avaliar justamente todas as despesas e receitas de um determinado mês, de um determinado ano, e você vai conseguir ver como que a sua situação financeira está naquele momento específico, naquele mês ou no período que você desejar. Essa aba da planilha, ela vai calcular tudo de forma automatizada e vai criar os gráficos para você. Então a única coisa que você precisa fazer realmente é inserir os seus gastos conforme você for comprando coisas ou pagando contas durante o mês. Da mesma forma, quando você receber o seu salário, quando você receber as suas fontes de renda adicionais, caso você tenha, você também tem que anotar para que o programa ele consiga fazer o cálculo para você. Beleza? Então qualquer dúvida deixa aqui embaixo que eu vou ter um prazer em responder e comenta aqui se você gostou dessa planilha e se ela vai te ajudar, ok? Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.